Diário de Bordo, dia 1. Nós já estamos aqui no barco O Missionário, nesse primeiro dia da nossa caravana de promotores de missões. Nós já fizemos um tour aqui, conhecemos o barco, estamos muito felizes com essa oportunidade. Nos conhecemos, tem gente de todo canto do Brasil. É uma alegria enorme estarmos aqui. Tem sido um tempo muito precioso e tivemos a oportunidade de separar as nossas doações que tivemos com a contribuição dos nossos irmãos. Doces para as crianças, brinquedos, lápis de cor para as nossas atividades, tantos outros elementos que compõem esses saquinhos surpresa para as nossas crianças. Também preparamos um kit de higiene bucal que será dado pelas nossas dentistas com a conscientização a respeito do cuidado oral. Também doações a respeito de medicamentos, porque aqui teremos ações médicas, atendimentos. Então continue fazendo parte disso, porque a sua contribuição está chegando aqui no Amazonas. E além de tudo isso, nós tivemos também as orientações gerais, né? Aquelas orientações importantes para cada um de nós. E a nossa missionária Germana e o pastor André falaram também um pouco sobre o projeto Amazônia, não é? E nós ficamos sabendo também, tocados, né, nos nossos corações, que temos mais de 10 mil populações que não conhecem a Cristo. Então, nosso intuito aqui é avançar para a glória do Senhor. Porque se vale uma vida, vale o nosso esforço. Tchau! Diário de Bordo, dia 3. Nós visitamos 2 comunidades, embarcamos com muita alegria. A primeira comunidade foi a Vila Fernandes e a segunda comunidade foi a Vila Boa Fé. Nós recebemos os radicais que estão trabalhando nessas 2 comunidades, recebemos um pouco, né, das informações sobre as famílias, sobre os seus desafios, sobre como o trabalho tem sido conduzido nessas comunidades. E foi uma alegria enorme dar o pontapé inicial nesse lugar. Nós tivemos um atendimento médico, odontológico, nós tivemos um trabalho com as crianças, que a amiga vai falar um pouquinho mais depois. E uma coisa que me marcou muito, enquanto eu estava ali na fila, para preencher a ficha odontológica e a ficha médica, é que na hora que a gente perguntava se os ribeirinhos tinham algum vício em bebida, ou drogas, ou cigarro, eles respondiam com a seguinte frase: não tenho vícios porque a graça me alcançou. Então foi algo que me emocionou e me marcou muito, porque quando o evangelho ele chega à transformação. No trabalho da tarde, que a gente fez na manhã, a gente teve a oportunidade de conhecer os missionários, a casa missionária também, e a gente conheceu o Gelson, o Jean, e conhecemos o templo, né, da congregação, e foi uma bênção. Nós tivemos pinturinha, tivemos pintura de unhas, tivemos penteado com as criancinhas que as meninas amaram, a parte da mensagem infantil, a leitura bíblica, os louvores, foi uma bênção. As crianças amaram. E o que me chamou mais atenção, nesse dia eu levei a mensagem pela manhã e pela tarde sobre o plano de salvação. E o que mais me chamou a atenção é que as crianças ficaram muito atentas e elas, assim, depois que a gente terminou, elas disseram: quando é que vocês vêm de novo, filhas? Então, assim, foi gratificante e a gente saber que a plantinha, a semente, né, de Jesus Cristo foi ali plantada no coração dela. Realmente é um povo muito receptivo, muito acolhedor. Eles receberam muito bem os atendimentos que nós fizemos. Como a Ana comentou, né, os atendimentos médicos, então tivemos procedimentos cirúrgicos, além do esclarecimento, né, de consultas, medicação durante o dia todo, o atendimento odontológico também. E algo que nos marca profundamente é que aqui nós não somos apenas profissionais prestando algum tipo de serviço, nós somos cristãos, servindo o reino através da nossa profissão. Aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, entendemos que isso não é para reter para nós, mas nós devemos compartilhar e abençoar esse povo. Então, em cada atendimento, nós encerramos com uma oração, conversando, evangelizando, convidando a todos eles a participarem do culto, das atividades
algo que alegrou muito nosso coração foi no período da noite encerrar o dia com um culto e ver ali esse povo chegando e aceitando a Jesus. Então a mensagem tem encontrado solo fértil do nosso desejo, da nossa oração. E pedimos que vocês continuem orando por isso. É que essa semente realmente encontre solo fértil e possa dar fruto a longo prazo. Contamos com as orações do irmão. E aqui nós nos despedimos por hoje. Tchau! Jesus transforma! Jesus transforma! Jesus transforma. Diário de bordo, dia 5. Nós chegamos cedinhos na comunidade do Boan e fomos recebidos com muita alegria pela população. As crianças prepararam apresentações incríveis pra gente. Elas mostraram que têm aprendido na igreja batista que foi inaugurada lá, e elas também mostraram um pouquinho da cultura indígena para todos nós. Nós tivemos danças, algumas músicas, foi um momento muito incrível. E é maravilhoso ver o que Deus tem feito naquele lugar. Nós conhecemos também as duas missionárias que trabalham ali em Boan, a Valéria e a Nometa. A Nometa veio de um país bem distante para servir aqui ao Senhor. Glórias a Deus por isso. E o templo, a gente conheceu o templo, o campus, e o templo também foi servido para a gente fazer algumas ações com as crianças. E foi muito bom ver que as crianças estavam ali, estavam conosco, no momento de culto infantil também, e foi uma bênção. Encerramos o dia, então, com o nosso partilhar de testemunhos. Nossa viagem ainda não acabou, mas nós já estamos muito impactados, vendo os testemunhos, vendo e provando da bondade do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem feito aqui nesse lugar. Ao longo desses dias falamos de diversas igrejas que nós fomos, e algo que nos marcou profundamente no nosso coração é que todas elas fazem todas as campanhas, levantam os seus próprios alvos. Então todos os missionários estão realmente comprometidos em não só fazer a diferença no local onde eles estão, mas em ensinar também a respeito de outras demandas, de outras necessidades do campo. E nós aprendemos que nós estamos aqui para servir e para abençoar uns aos outros com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Não é somente ler versículos, mas realmente colocá-los em prática. Porque nós somos transformadas para transformar. Eita, é transformados, não é transformado. Não é transformados, ficou dois, não é transformados. Eu falei transformados ou transformados? Transformados, falou errado. Então é transformados. Dois. Vamos lá. Nós somos, né? Somos transformados. Somos, né? 1, 2, 3. Somos transformados para transformar. Diário de bordo, dia 4. No dia 4, nós falamos um pouquinho sobre herança e legado. O pastor Paulo trouxe uma palavra para a gente sobre a importância de impactarmos as novas gerações, sobre cada um ter as suas próprias experiências com Deus. Nós ouvimos muitas histórias aqui que encheram nossos olhos de lágrima, deixou nosso coração ardendo de amor por Cristo, de amor pela obra, mas todos nós precisamos ter experiências com Cristo e transformar, esse mundo com a alegria de Jesus. Bom, nós tivemos também várias ações, não é? E estivemos ali na comunidade de Itapéua, que tem os missionários John, Beatriz e a pequena e linda Catarina. E lá continuamos com as ações no barco, com as ações em terra com as crianças. E algo que me chamou muita atenção foi onde a gente pôde evangelizar um grupo de trabalhadores da limpeza urbana. E eles ouviram a palavra e à noite eles estiveram também no culto. Então foi lindo, para a honra e glória do Senhor. Amém. À noite encerramos o nosso dia com o nosso culto local, visitando a igreja, composta por 5 membros, mas nessa noite, para nossa alegria, tivemos muitos visitantes, porque durante todo o dia, as nossas irmãs fazendo o convite de casa em casa, nós durante cada atendimento também encerrávamos fazendo os convites,
E para a honra e glória do nome do nosso Deus, houve muitas conversões. O nosso barco é visto como o barco da esperança, que leva não só um bom atendimento, mas é o amor, a palavra que salva, que tem transformado as nossas vidas. Então, o que fica de lição para nós é que nós devemos fazer o ordinário, porque o nosso Deus faz o extraordinário. Aleluia! Diário de bordo, dia 5. Nós chegamos cedinhos na comunidade do Boan e fomos recebidos com muita alegria pela população. As crianças prepararam apresentações incríveis pra gente. Elas mostraram o que têm aprendido na igreja. Elas também mostraram um pouquinho da cultura indígena para todos nós. Nós tivemos danças, algumas músicas. Foi um momento muito incrível. É maravilhoso ver o que Deus tem feito naquele lugar. Nós conhecemos também as duas missionárias que trabalham ali em Boan, a Valéria e a Nometa. A Nometa veio de um país bem distante para servir aqui ao Senhor. Glórias a Deus por isso. E o templo, a gente conheceu o templo, o campus, e o templo também foi servido para a gente fazer algumas ações com as crianças. E foi muito bom ver que as crianças estavam ali, estavam conosco, no momento de culto infantil também, e foi uma bênção. Encerramos o dia, então, com o nosso partilhar de testemunhos. Nossa viagem ainda não acabou, mas nós já estamos muito impactados, vendo os testemunhos, vendo e provando da bondade do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem feito aqui nesse lugar. Ao longo desses dias falamos de diversas igrejas que nós fomos e algo que marcou profundamente nosso coração é que todas elas fazem todas as campanhas, levantam os seus próprios alvos. Então todos os missionários estão realmente comprometidos em não só fazer a diferença no local onde eles estão, mas em ensinar também a respeito de outras demandas, de outras necessidades do campo. E nós aprendemos que nós estamos aqui para servir e para abençoar uns aos outros com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Não é somente ler versículos, mas realmente colocá-los em prática. Porque somos transformadas para transformar. Diário de bordo, dia 6. Nosso dia iniciou aqui no barco, tendo um momento de devocional, de compartilhar de experiências. E o nosso irmão Misael nos trouxe a reflexão a respeito de Naamã e da sua serva, que foi uma promotora impactante, que deixou marcas. E isso fica de lição para nós, para, independente de onde estivermos, cumprirmos o propósito que o Senhor nos designou. Amém. E na parte da tarde nós tivemos a oportunidade de visitar o CFMA, o Centro de Formação Missionária aqui do Amazonas. Nós conhecemos o local, ficamos impactados com a grandeza de Deus naquele lugar, com os servos, missionários que estão ali servindo. Também conhecemos a turma 27 do Radical Amazônia, já em primeira mão, conhecemos antes, do comissionamento, e foi um privilégio para nós ouvir um pouquinho do que Deus tem feito na vida daqueles jovens. E Deus ainda fará grandes coisas naquele lugar. Amém. E à noite nós continuamos com o nosso culto, né? Tivemos o culto e tivemos um momento muito especial para todos nós, que foi o momento de gratidão, onde alguns dos promotores tiveram a oportunidade de agradecer e também ouvimos dos nossos líderes aqui, os pastores, os missionários, aquelas palavras de encorajamento,
para que a gente chegue nas nossas igrejas e continue a propagar o Evangelho e também a despertar mais e mais os irmãos da nossa igreja. A nossa compreensão é que a missão não acaba aqui. Na verdade, ela começa assim que nós pousarmos. É isso. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Diário de bordo, dia 7. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso café da manhã, bem caprichado, não é? E nós tivemos também a fala da Germana, da nossa missionária, que falou mais ainda, né? Algo que foi para estimular a gente a voltar mais vezes e trabalhar para a obra do Senhor. E após o café da manhã, a gente teve um momento muito especial também, onde a gente pôde conhecer um pouco da cidade, a gente passeou também, não é? E a gente compartilhou também experiências, conversas, risos. Nós fomos para o Mercadão de Manaus e também foi uma bênção para nós. Nós estamos aqui no aeroporto de Manaus, já com o coração apertadinho. A gente não sabe se a gente se debulha em lágrimas ou se a gente se esconde para não ir embora. Mas a maioria das pessoas que vieram na caravana já foi embora, já se despediu da gente. Nós estamos nos minutos finais aqui no Amazonas e com uma tristeza muito grande de deixar, né, este lugar, mas também com o coração muito alegre daquilo que nós estamos levando para compartilhar com os nossos irmãos lá nas nossas cidades, lá nas nossas igrejas, e nós cremos que isso aqui é só o começo daquilo que o Senhor vai fazer através das nossas vidas. Amém, em nome de Jesus. Realmente foi um tempo muito precioso. Tivemos o privilégio de nos conhecer, de nos conectar, de conhecer de perto Germana e o pastor André, que tão sabiamente conduzem esse projeto, Silvana, Misael, pastor Paulo, enfim, cada um de nós deixou marcas profundas nas nossas vidas. Viemos aqui com o intuito de servir, mas nós não estamos aqui para fazer algo que seja para nós. Isso tudo que vivemos não é sobre nós, mas para a glória de Deus.